Olha, eu tenho visto Sônia, Gabriele, Ronald, ouvintes da Bandeirantes, muita gente atônita com o que está acontecendo com o preço das mais diversas mercadorias. Não só aquelas do dia a dia, né? As essenciais, aquelas que todo mundo tem de comprar, comida. Ou então gasto com transporte. Aí não importa se é a gasolina ou se é a passagem no ônibus ou no trem, não é? Fato é que as pessoas andam perplexas. E não só quando entram no supermercado, né? Ou entram no lugar onde compram verdura, entram na quitanda, na farmácia. E ninguém vai à farmácia passear, não é? O jeito vai porque tem de ir. É um negócio que ele não tem escolha. Ele não queria estar lá, mas ele está lá, ele tem de comprar um remédio. Mas você sabe que hoje eu conversava com um dentista. E ele disse o seguinte: um material que ele comprava, coisa simples, de proteção facial, essas coisas e tal, pagava um pacotinho ali R$ 12. Hoje, cobram 300. Assim, né? Antes da pandemia ali, fevereiro, R$ 12. E agora 300. Não há dólar que justifique isso. Não há. E, obviamente, a demanda é a mesma, não é? Aumentou um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas, basicamente, os dentistas sempre compraram aquilo. Então, é incrível como numa crise que é mundial, que afetou renda. Ontem a gente falava aqui com um economista que falava exatamente da perda de renda, que esse deve ser o grande problema para as pessoas enfrentarem a inflação, que é a perda de renda. Mas, mesmo com perda de renda, com essa crise monstruosa, tem muita gente se aproveitando para subir os preços. E há uma coisa preocupante, porque, de fato, quando muitos economistas alertam, não, mas ainda temos uma inflação civilizada. É verdade, não é um negócio fora do comum. Nós temos aí uma inflação abaixo de 5%, talvez chegue a 4%, talvez passe até o teto, e há uma tolerância para com o teto, assim como para com o piso, não é? O problema é que a Sônia falava onde ela estava em 1980, o Ronald também era muito novo na década de 80, mas ambos, tenho certeza, se lembram até dos pais comentarem sobre a cultura inflacionária. O problema da inflação é quando ela começa a subir reiteradamente, mês após mês, é que as pessoas adquiram a cultura inflacionária. E chega um ponto, e isso aconteceu na década de 80 aqui no Brasil, há 30 e poucos anos, nós tínhamos exatamente essa situação. Já não havia motivo para os preços subirem. A mudança de mês era um motivo. A mudança de ano, então, é um negócio impressionante. Janeiro era uma dose cavalar de elevação de preço, simplesmente porque mudou o calendário, mudou o ano. O andar do calendário virou motivo. Então a cultura inflacionária é muito perigosa. O Brasil, felizmente, ainda não voltou a conviver com esse drama psicossocial, não é? Não havia uma razão econômica. Mas havia, e aí, claro, lá atrás a causa estava nos problemas econômicos. E tivemos aqui uma aventura, daquelas bem brasileiras, né? Quando tentaram acabar com a inflação por decreto. Quando José Sarney... Foi isso mesmo. Eu lembro, o Zaidan. Não é? 86, aquela remarcação maluca nos supermercados. Mais uma vez vou citar minha mãe aqui com o carrinho e aqueles fiscais remarcando o preço, existia, né, essa coisa de remarcar preço, ia correndo para não aumentar, e aquele coro do liga para Tsunami, era se tivesse muito abusivo. Foi eu me lembro que em fevereiro de 86 eu tava indo fazer um jogo, ia trabalhar num jogo. Quando chegou a notícia, começaram os plantões, né, a informarem sobre o plano cruzado do Gilson Funaro e o congelamento de preços. E aquilo foi uma aventura. O Sarney queria se tornar popular, né? A presidência caiu nos braços dele com a morte do Tancredo
ele, durante um tempo, ficou com a equipe do Tancredo e no ano seguinte fez sua própria equipe e falou: entrarei para a história, né? E não será com o Marimbondo de Fogo, mas com o Plano Cruzado. Não resolveu nada, eles represaram a inflação. Quando ela voltou muito mais forte, porque ela estava represada, além do fato de que o congelamento só provocou ágios, mercado paralelo de mercadorias, e quando a inflação voltou e o Plano Cruzado foi desmoralizado, ainda tentaram o Cruzado 2, o feijão com arroz, do Maílson da Nóbrega, né? Tentando salvar aquele, o Bresser 2. Bresser 2, tá? Eu lembro Depois do veio o Bresser Plano 2. Collor, que é a única bala que eu tenho. Lembra do boi gordo, Zaidan? Sim. Boi gordo no pasto? Na propaganda eleitoral de 86, eles mostravam bezerros, vacas prenhes, e diziam: olha o boi gordo. Negócio desonesto, né? Olha aí, os caras estão escondendo o boi. Tudo cascata. Tudo cascata. Não resolveram o problema até que veio o real, que foi basicamente uma dolarização da economia. Então os preços subiram bastante naquele período da URV, e aí veio a estabilização dos preços altos. O real provocou uma elevação de preços, porém estabilizou. E ao estabilizar a moeda, porque a inflação é terrível, nós tínhamos o gatilho salarial. O sujeito ganhava 1.000 cruzados, um número aleatório aqui. Aí no mês seguinte ele pulava para 1.200. Só que o que ele comprava com 1.000, ele já não comprava com 1.200. Era apenas um reajuste nominal. Ele perdia salário real, valor de salário, capacidade de aquisição, capacidade de compra a cada mês. É um negócio terrível. E claro, os bancos ganhavam rios de dinheiro com a inflação. Quando a inflação foi estabilizada pelo real, os bancos foram ao governo e falaram: e aí? E aí veio então a licença para tarifarem até o ar que o sujeito respira numa agência, não é? E aí os bancos passaram a ganhar rios de dinheiro com tarifas, além dos seus juros estratosféricos. E tudo isso continua, as tarifas e os juros estratosféricos. Então o Brasil, claro, não está na situação de há 30 anos, aquela inflação absurda, incontrolável, não é? Porém, o risco da cultura inflacionária tem de ser uma preocupação. O IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que é a inflação oficial, acelerou em novembro para 0,89, depois de 0,86 em outubro. É o maior resultado para novembro desde 2015, quando foi de 1,01. 2015, um ano terrível, porque ali já tínhamos a recessão sendo desencadeada e os preços subindo. Tivemos um período em que combinaram recessão e inflação, ou seja, a estagflação, que é o pior dos cenários econômicos. Inflação com estagnação econômica, né? Depois, a demanda foi achatada de tal maneira que a inflação despencou. E aí ministros batem no peito, né? Inclusive o recentemente, que é hoje secretário do Dória. Por favor, Ronald, com a sua memória infalível. Qual foi? O secretário de Economia do Dória, que era ministro da Fazenda, Calma, peraí. Foi candidato a presidente da República. O atual Meirelles. Secretário, Meirelles. O Henrique Meirelles, isso, que foi também do governo Lula, né? O Meirelles batia no peito e dizia: eu dominei a inflação, não é? Que nada. Quem dominou a inflação foi a incapacidade das pessoas de comprarem. Foi a recessão. A demanda desabou de tal maneira que não havia como aumentar preço, não havia espaço para aumento de preço. Você não vende com preço baixo, vai subir o preço. Foi isso que fez a inflação recuar outra vez, não é? No ano passado, em novembro, o indicador havia ficado em 0,51, IPCA, agora 0,89. No ano, a inflação acumula alta de 3,13 e em 12 meses, 4,31. Esse número já é acima do centro da meta do governo, que é de 4%, com margem de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos, podendo variar entre 2,5% e 5,5%.
Neste ano, a inflação em 12 meses já havia superado a meta em janeiro e fevereiro. Então não é um fenômeno incontrolável, não é? Olha, a inflação voltou e vai começar a subir. Porém, é sempre preciso tomar cuidado com a cultura e com a memória inflacionárias. A cultura inflacionária e a memória inflacionária, fenômenos que viraram flagelos contra o povo brasileiro. Boas, Aidan, durante anos e anos. Não é? Flagelo. O A memória Júlio e a cultura César tá até inflacionária. nos lembrando aqui, ele fala assim, não esqueçam de falar da URV. E lembra o RTN, OTN, URV, sem contar, Zaidan, que a os gente Zaidan escrevia no cheque, né, na época, né, usava cheque bastante, não sei quantos cruzeiros reais, não sei quantos cruzados, não sei quantos cruzeiro novo. Então, foi uma bagunça, isso tudo em muito pouco tempo. Então, E no período essa da URV, memória gruda na pele, infelizmente. E no período da URV, Sônia, que era a passagem para o real, o que aconteceu? Ali os preços subiram muito para se estabilizarem. Essa era a ideia. Aí foi uma engenharia. Eles se estabilizaram lá em cima. Então o período da URV foi de transição. Houve um aumento considerável e aí a estabilização lá em cima. A Argentina fez a mesma coisa. Uma dolarização. Os preços foram dolarizados e aí se estabilizaram. Depois, claro, a economia se impõe, a realidade econômica se impõe. Durante um tempo o Brasil tentou manter artificialmente uma relação cambial que já não era realista. A Argentina, por decreto, um peso, um dólar. Isso caiu, obviamente, vergonhosamente. Demoraram para derrubar isso na Argentina. A Argentina até hoje paga o preço do curralito. Até hoje paga o preço daquela dolarização, não pela dolarização em si, mas pela ideia de um peso valer um dólar. Era uma coisa artificial e que claramente não duraria muito tempo. E no Brasil, em 99, 98 para 99, vem a crise cambial. Logo depois da reeleição do Fernando Henrique. Aí, reeleito, ele falou, ó, agora vamos ser realistas, não é? E aí houve o reajuste do câmbio. Então, houve muita mágica, e mágica não funciona. Houve muita situação que foi tratada artificialmente, por decreto, ou então com câmbio sendo segurado artificialmente. Hoje, o cenário, ele diz aqui o Pedro Kislanov, que é gerente dessa pesquisa do IBGE, o cenário é parecido com o que temos visto nos últimos meses, em que o grupo de alimentos e bebidas continua impactando bastante o resultado. Carne, batata e tomate puxam altas dos alimentos. Tomate já foi vilão outras vezes, lembra até do Suplicy levar um caminhãozinho cheio de tomate lá no Congresso. Óleo de soja, 9,24. Arroz, 6,28. Com isso, alimentos e bebidas, variação de 2,54. Mas aí que está. Para muita gente, não é 2,54. Porque o óleo de soja e o arroz têm mais peso para essas pessoas que outros produtos que são considerados. A cerveja teve alta de 1,33, mas a cerveja, uns bebem, outros não. Né? O refrigerante. Tem gente que não bebe refrigerante há 20 anos, e daí? Nem lembra mais o gosto. Né? Água mineral, 1,05. Porém, há aqueles produtos que são essenciais. E os mais pobres sentem mais o impacto. E mais, variação de região para região. Vocês devem ter visto que em Salvador e região metropolitana de Salvador, a inflação é a segunda maior do país em novembro. Não é? Salvador teve um impacto maior, específico, alta de 3,36% em 2020, o IPCA, voltando a ficar acima da média brasileira, que é de 3,13%. E a região metropolitana acelerou para 4,66%. Então, convenhamos, né? Isso aqui no caso dos últimos 12 meses encerrados em novembro, e a nacional, 4,31%. E teve aumento em habitação, 0,62%, o Ronald até falou disso outro dia,
Transporte, 17,53 no peso mensal do IPCA e com variação de 3,26. Então, os mais pobres é que, como sempre, né, sentem a chicotada, mas o que a gente espera é que as causas sejam efêmeras. O dólar, por exemplo, começa a ceder, não há perspectiva de aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, o que sempre provoca corrida para o dólar e, portanto, valorização do dólar em relação às outras moedas. E também a demanda, que deu uma aquecida em alguns casos por causa do auxílio emergencial, lamentavelmente vai cair. Essa é uma causa que a gente lamenta que desapareça, né, Ronald? Que é algum aquecimento ali na demanda. Eu gosto de saber, a gente tem uma nota de 200. Alguém consegue usar? Alguém consegue ganhar? Zaidan, além disso que você falou, tem vários ouvintes mandando mensagens aqui falando de outros aumentos nas contas do dia a dia, com as contas básicas de energia e de fornecimento de água, né? Muita gente não fala da água, mas hoje a água custa muito mais caro do que custava. E as pessoas, é só mandar aqui pra gente no WhatsApp quem teve aumento no preço da água, porque a água efetivamente está mais cara. Tá mais cara. Tá mais cara. Olha, só posso dizer uma coisa, a Sônia falou da nota de 200. É o Lobo Guará. Que a gente vê muito por aqui a nota de 3, né? Opa, Quer nota fazer de um 3 é o que discurso, mais tem. Nota de 3 faz discurso, inclusive. Opa, nota de 3 sabe falar. O malandro pra valer não espalha, aposentou a navalha. Essa poesia popular conta.